Boa noite a todas e a todos que amam a sabedoria ou os que são amigos do saber. Sejam bem-vindos à quinta e última noite da segunda semana criana de filosofia, 10ª semana da filosofia da UFAC, segunda semana criana de filosofia, 11ª semana de filosofia da ACAF e sexta semana de filosofia da Sinal. Minha saudação fraterna a todas as pessoas que estão participando do nosso evento, desejando aí as boas-vindas calorosas virtualmente ao nosso Acre pela segunda vez, eu creio, não é isso, professor José André? Isso. Eu creio que tivemos já um evento na Católica, exatamente, na área de filosofia. Seja bem-vindo virtualmente ao nosso Acre, nessa segunda semana acriana de filosofia, entre filosofias, ideologias e utopias, com o tema da noite: autoridade, poder, legalidade, legitimidade e obediência. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Eu gostaria de esclarecer as pessoas que vão fazer as perguntas, se possível, procure ser objetivas, para a gente poder facilitar depois, né, a condução no final da palestra, para as perguntas e respostas. Com a palavra, o nosso convidado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Carlos. Na antessala, eu estava fazendo aqui uma reminiscência e, de fato, agora caiu a ficha, viu? Muitíssimo obrigado e já antecipo os agradecimentos pela calorosa acolhida da época, né? Pena que eu não fazia ideia que eu ia te encontrar. Ainda tem o copinho da castanheira aqui, viu? Está guardada, não vou estar aqui no outro armário, senão eu ia pegar para te mostrar. Também agradecimento à professora Rose, amiga de décadas, né? Muitíssimo obrigado. Também o professor Valdinei, né? Que pude conhecer também por vias virtuais, e também com muitas considerações. E todas as pessoas que nos acompanham por essa via, né? Eu diria que nós estamos num tempo que a proximidade se faz real, né? Nós estamos em isolamento só físico e proximidade social, né? Eu acho não, esse expediente, ele não veio só por expediente, ele veio para ficar, né? É meio estranho dizer isso, né? Porque eu sempre fui um crítico a esse espaço e eu acho que ele veio agora para estabelecer também a sua moradia ou sua estada entre nós, né? Pena que veio com antídotos muito cara, né? Está custando muitas vidas por uma irresponsabilidade política e ética, tem que dizer de cara isso aqui, não é? Mas veio. O que ia custar 30 anos para chegar no Brasil, chegou agora nos anos de 2020 e 2021, que é exatamente esse jeito que nós estamos aqui comunicando. Então, professor Carlos, muito obrigado, é um prazer de talma encontrar com você, não de trauma, de talma encontrar com você. Talvez eu vou pedir um pouquinho de licença, que eu vou trocar um pouco aqui a ordem de como está sendo chamado o título da minha conversa aqui, da minha fala, porque eu pensei de trazer o verbo para o começo. Então, vou fazer assim: poder, autoridade, legalidade, legitimidade e obediência. Eu vou tentar ser disciplinado, coisa que eu não sei ser muito, né? Sou pouco simétrico, mas como aqui a gente tem que dar, como é que diz, respeito aos outros também que vai falar, não é? E dar também o direito à fala, vou tentar ser simétrico. Eu escrevi um pequeno roteiro aqui, mas não quero ficar muito preso a ele. Eu vou tentar, então, segui-lo e também não quero enjoar quem está aí do outro lado participando. E o professor Carlos tem toda, como é que legitimidade, né, de autoridade para quando chegar o tempo, então, brecar. Muito bem. Então, vamos lá. Veja bem, poder, autoridade, legalidade e legitimidade. E também obediência. De cara, colegas, eu diria que estar no poder é diferente de ter o poder ou de ser poderoso. Porque o exercício do poder é sempre circunstancial. Manter o poder legítimo, portanto, exige algo de muito especial. Manter o poder
temos que ter competência. E só tem competência quem tem autoridade. E só ganha autoridade quem tem primeiro legitimidade e depois, de um ponto de vista, a legalidade. E só aí que vai ganhar, então, a mão da obediência. Porque só manda quem tem, de fato, esse veio da legitimidade e da legalidade. Então, por isso que essa competência não é eu que a dou, ela vem de fora, ela vem de outra. Então, aqui eu já vou arriscar algo muito perigoso para mim mesmo. Eu sou o primeiro aqui a admitir, tenho que admitir, por uma questão de coerência, a minha autoridade, como agora aqui, como professor, como falante, não é? Que precisará ser construída agora e constituída agora aqui na frente do professor Carlos, durante essa fala. Para isso, eu terei que, na verdade, demonstrar competências, melhor dito, que vão ser legítimas ou que legitimarão o respeito de todos vocês aí que estão me olhando e assistindo, o respeito por mim. Ou seja, eu tenho que, na verdade, exercer a autoridade aqui, espero que eu possa exercer, ou seja, ter, na verdade, o poder legítimo e não aqui outorgado, que é um poder apenas postício. Isso é algo que eu diria que está muito em voga. Não é coincidência que eu estou dizendo aqui, não. Nós estamos, assim, à beira, infelizmente, de ter, de novo, uma democracia, não mais do poloi, não mais da maioria, e uma democracia não mais, talvez, da participação, e assim vai, não é? E ali, eu gostaria já de cara aqui dizer algo aonde eu estou a dizer isso. Que eu estou correndo um risco aqui agora, de sair daqui sem nenhuma legitimidade. Por quê? Porque o fundo dessa minha fala, que pode ser muito pobre, eu acho que é mesmo, que eu quero ver o que a gente faz com o poder. Porque toda a questão aqui é essa, né? A autoridade que tem que ser garantida pela legitimidade, depois pela legalidade, para a obediência ganhar, eu diria assim, o quórum da política. Portanto, isso vai ser democracia, sei lá, etc. Vamos ver depois se é isso mesmo. O que nós estamos a assistir? Nós estamos a assistir, eu diria, ouvindo uma coisa bem empírica da ordem política. Nós estamos, na realidade, numa disputa tremenda. Eu quero ser breve, mas eu tenho por uma obrigação, eu diria assim, de reflexão, dizer isso aqui. Nós vimos que no século XIX, por exemplo, tinha a afirmação do Estado, né? Afirmação do Estado, iluminismo, modernidade, afirmação do Estado. Então, o Estado era o grande regulador. É o triângulo, né? Na base estava lá o mercado e, do outro lado, a sociedade civil. Empreendimento e sociedade civil. O Estado, o grande regulador. Gradativamente, o que nós estamos percebendo? Gradativamente, o mercado subiu, tomou o lugar do Estado, ou, na verdade, o Estado ficou nessa gangorra, o mercado ficou bem no seu lugar, mas o que aconteceu? O Estado foi se tornando uma coisa tão grande, tão pesada e tão, vamos chamar, monstra, que hoje o próprio Estado, para sobreviver, ele tem que fazer uma barganha com quem? Com o mercado. E essa barganha significa o quê? Deixar, entre aspas, aqui o mercado livre. Meus amigos, minhas amigas, esse é o preço que nós estamos a pagar. Por isso que deixa passar a boiada. Isso não é à toa essa frase, tá? E essa pergunta, cadê a autoridade? Talvez nós estamos gritando por ela, mas esse é o ponto. Por quê? Por quê? Por cá, né? Porque é exatamente o seguinte, porque o Estado hoje tem que fazer essa barganha. Por isso que vão taxar menos o mercado, deixar ele em paz, deixar ele em paz,
porque ele vai dar dividendo para nós, garantir a máquina, porque a máquina realmente é muito grande. E tem que ser administrado, entende? O que sobra? O social. O que sobra é o social. Exatamente, o que sobra é o social. O social é o lugar da escola, é o lugar da universidade. Por isso, já quero aqui, professor Carlos, parabéns a vocês por ter coragem de abrir uma semana como essa e com esse enfoque que vocês estão dando. Eu entendi o tema de vocês direitinho. Parabéns mesmo. Meus cumprimentos aí à universidade. Nesse tempo da minguância, não sei se existe esse termo, né? Quem está passando chapéu para sobreviver. Eu entendi muito bem o que o professor Valdinei disse antes aí. O social é passar o chapéu. Quer um exemplo? A tal da missa do quilo. Aumentou barbaridade. E não é mais símbolo, não. É realidade mesmo. Ou se faz a campanha da missa do quilo, ou muitas famílias vão morrer de fome. Esse é o fato empírico. A coisa que é do Estado, o Estado deixou a Deus dará. Então, de novo, tem que entrar a entidade religiosa, de credo, para fazer a suplência do Estado. Esse é o ponto. Então, eu não quero. Por isso que eu faço questão de dizer isso aqui, para a minha fala não ficar na vaga da especulação, né, entende? Ou da metafísica no mau sentido. Então, repondo. Nós temos hoje, então, o Estado, dessa maneira, tentando negociar com o Estado. E qual é a pergunta que fica aqui agora? E a sociedade civil? Que se lixe. As forças organizadas da sociedade civil, aonde estão? Todas fracas. Todas, em certo sentido, sem força para a luta. Vai lutar contra o Estado e lutar contra o mercado? Que maneira? Nós sabemos o que acontece, não é isso? Então, por isso que eu penso que essa questão do poder, da autoridade e da legalidade e da legitimidade, e principalmente da obediência, é algo que ainda há espaço dentro do mundo da universidade, do papel social e cultural da universidade, ainda há possibilidade, pelo menos para nós colocar os nossos 74 quilos em ação. Então, só para deixar o horizonte para aonde eu estou navegando. E aí, colegas, eu penso que a reflexão crítica ajuda a desconstruir, não destruir, a desconstruir esse jeito de exercer o poder. O poder só de um lado só. O poder tem que ser secular. Vocês estão fazendo aqui me entender. O poder tem que ser secular, não pode ser só de um lado. Beleza? Se o poder é circunstancial, como estou tentando aqui dizer, então é um dado. É um dado tranquilo que ele não é, na verdade, natural. Pode usar uma expressão de Foucault, Michel Foucault. Pode ser questionado. Claro que ele pode ser questionado. Ele pode ser debatido, inclusive. Mas só que há um problema, que esse dado que é dado mesmo aqui, é algo que parece que poucos sabem que é assim. Poucos sabem que o poder pode ser questionado. Sim, claro que pode ser questionado. E deve ser questionado. Por que não? Quanta repressão, né? Quando grupos ou entidades ousam questionar o poder, em qualquer lugar que ele esteja, hein? Então, eu quero aqui enumerar diversos eu chamaria aqui exemplos de como a naturalização do poder permeia quase todos os aspectos da nossa vida. E também demonstrar como refletir, mesmo sobre as coisas mais óbvias, mais claras, né, ajuda a desconstruir o poder que não é legítimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo carrega poder. Tudo. Veja bem, o nosso idioma, por exemplo, em que o gênero dominante é o quê? É o masculino. Espero não ter problema aqui, que esse dia eu tive um problema danado com isso. Entende? Quando eu falei que a nossa gramática é masculina. Tive um problema muito sério. A arquitetura, por exemplo. A própria geografia. É poder que está por trás. Só para a gente lembrar um pouquinho aqui, ó. Só para a gente lembrar que o mapa mundi moderno, ele foi elaborado numa época muito especial.
numa época em que a Europa era vista como centro do poder. Poder de quê? Do mundo, evidentemente. De acordo com esse mapa, os Estados Unidos e a Rússia estão o quê? Em extremos totalmente opostos. Não é? Totalmente opostos. E, no entanto, olha que coisa engraçada. E, no entanto, a distância entre o Alasca e a Sibéria é quase a mesma distância. Vou dar um exemplo aqui, para quem conhece São Paulo, é quase que a mesma distância entre São Paulo, a capital de São Paulo, e Jundiaí. O Alasca e a Sibéria. Não é curioso isso? Quem é que decidiu que essa distância é assim? Entende? Então, com isso a gente pode dizer o seguinte: para haver poder, o que é preciso, então? Para haver poder tem que ter uma coisa de base. Para haver poder tem que haver o quê? Conflito. Isso é muito bom. Eu estou falando aqui do rapaz barbudo, aquele mesmo, quem não está percebendo, é isso mesmo. Tem que haver conflito. Mas o que está sendo dito ultimamente? Não. Tem que se ter a harmonia, ordem e progresso. Não mexa na ordem que o progresso virá. À custa de quê? À custa de quem? Então, veja bem. Aqui agora vem o problema. Então, nem toda autoridade se sente à vontade para estimular a reflexão crítica desconstrutiva de seus... O quê? Vamos chamar assim? Vou chamar de liderados, tá? Mas podia chamar assim dos seus cidadãos votantes. Mas a inovação não acontece de maneira nenhuma de outra forma. Não acontece. A inovação não acontece de outra forma. A não ser com a crítica participativa. Em última instância, daria para dizer, o poder é um concerto com C. O poder é um concerto com C entre o quê? Entre entidades, entre grupos, entre o tecido social conflitantes. Eu diria, ou nós vamos ter que elaborar urgentemente uma filosofia política cangada com a sociologia política. Você fala, você está doido, André? Não, não estou doido, não. Porque eu acho que a ciência política ela tem que ser também desconstruída. Ou, no mínimo, vamos ter que fazer um encontro muito duro entre Thomas More com Maquiavel. Estamos longe disso. Estamos longe. A meu ver. Posso fazer uma leitura totalmente enviesada aqui. Então, com isso, eu estou dizendo o seguinte. Por quê? Quem está no poder, portanto, é a autoridade, vamos chamar assim, ou as autoridades que está no poder, tem, eu chamaria aqui, tem a prerrogativa de fazer o quê? De influenciar os diferentes, de influenciar as pessoas. E veja bem, as pessoas que têm o quê? Ideias conflitantes, que têm interesses e vontades totalmente diferentes. E aqui tem um problema, colegas. O poder legítimo não sufoca esses conflitos. Não sufoca. E sim os media, ou faz a mediação, administra, na verdade, para conduzir o quê? A uma meta, a um objetivo comum. A pergunta é, aonde nós enxergamos isso com as nossas lentes? O que está acontecendo com a nossa sociedade brasileira? Se não é um certo medo. Eu entendi muito bem a fala do professor Valdinei no começo da nossa abertura aí. A meta de um bom gestor, ou daquele ou daquela que, coloca o poder em ação ou em relação, nesse sentido, seria o quê? Ter o quê? A boa diversidade, para quê? Para que tivesse uma reflexão total divergente, mas a capacidade racional na unidade na ação. República Brasileira. E aqui eu quero dizer uma coisa que talvez, não sei se é novidade para vocês,
mas é algo que, para mim, me chama muita atenção. Qual é o conflito, então? Você deve estar perguntando, ué, que conflito está falando? Vou dizer. O Brasil, até hoje, ele tem saudade, sabe de quê? Do Império. Nós entramos na República, mas as autoridades abrem alas. Por que quando você para na frente de alguém na rua, se o seu carro é um Fusquinha e o dele é um, sei lá, um WM, ele te buzina na sua frente? Porque você está tomando o lugar dele. Onde já viu o Fusquinha tomar o lugar de um WM? Abre alas. Quando o rei vinha, abre alas, não é isso? Então, qual é o conflito que há aqui? O conflito que há aqui, na verdade, é colônia, império e república. Mas por quê? Porque sempre a democracia foi um problema. Porque a democracia, ela não é, na verdade, bem o poder do povo, democrater. A democracia é o poder dos polói. O que é polói? Maioria. E quem que é a maioria no Brasil? Se a gente olhar do ponto de vista de gênero, são as mulheres. Do ponto de vista da classe, quem são a maioria? Não vou responder não, tá? E aí vai. Do ponto de vista da raça, quem são a maioria no Brasil? Até aí já temos um problema. Maioria, polói. Daí politicosa, aí vai o cordão, né, professor Carlos? Aí vai o cordão da coisa. Gente. Se a democracia é o poder da maioria, é evidente que aqui será um problema a democracia sempre. Qual é o conflito, então? O nosso conflito aqui é o conflito entre democracia e república. A democracia traz a política, o espaço da política sempre é o espaço do quê? Da reivindicação. E a república é o espaço da abnegação. Como é que a gente faz esse casamento? De república e democracia. Ou seja, como é que a gente faz o casamento de direito e política? Sendo que o direito está na mão do positivismo ainda. Entende a situação que está aqui? Como é que a autoridade exerce o poder e garante a obediência se nós temos esse flanco de conflito por baixo ou por debaixo, para usar uma linguagem mais popular aqui? Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós temos que refletir e debater e conversar muito. Por isso que eu penso que a filosofia política ela tem que entrar nos nossos cadernos, com toda a certeza do mundo. Estão avançando. Então, com isso, eu diria que o mau gestor é não perceber exatamente esse conflito de fundo. Por outro lado, o que acontece? A autoridade, desse ponto de vista, ela prefere não ter o seu poder o quê? Questionado. E o que faz? Sufocando o quê? Os conflitos. Para criar o quê? Uma situação de quê? De inércia social, de inércia de ação política. Ou seja, criar tudo padronizado, tudo igual. Inclusive a mesma cartilha, o mesmo livro e a mesma posição e etc. Não é? Ou seja, esses conflitos, na verdade, eles precisam existir para que o grupo realmente, para que o grupo, ou seja, a sociedade civil, abandone de vez a visão quadrada e estática. Porque nós fomos educados para quê? Para a evolução estática, ordem. Nós fomos educados para quê? Para a evolução progressiva, ou para a dinâmica evolutiva, que é chamada de progresso. Está na nossa cabeça, está nas nossas entranhas essa nomenclatura. Então, o conflito, na verdade, o que ele é? Ele é criador, ele é gestor, ele é germinador. Portanto, o conflito, ele é inovador. Não há sociedade, não há Estado sem o conflito. Então, por que conflito? Para que haja o passo. Mas o conflito tem que ser mediado. Por quê? Porque senão ele vira violência. E a violência, uma vez posta, não tem mais o que mediar. E quando se tem a violência, evidentemente que tem o quê? Tem a eliminação, tem a morte. Não tem mais racionalidade. O que está acontecendo conosco e com o mundo? Que autoridade nós temos? Quem que obedece?
Quem é que manda? Quem é que tem legitimidade? Aí vocês estão percebendo que eu estou deixando uma coisa bem para trás, né? Dentro dessa farofa toda. Que legalidade é essa, meus amigos? Que nomenclatura que legaliza tudo isso? Que estado legal é esse? Entende? E não pode achar ruim de questionar. Porque se nós somos um Estado democrático de direito, evidentemente, nós podemos conversar aqui com toda tranquilidade. Agora, confundir o conflito criador, inovador, não é confundir com confronto. Porque o confronto, na verdade, o que ele faz? Só enfraquece. Na verdade, é isso. O confronto, ele só enfraquece. Então, eu diria, para nós já encaminhando, eu diria o seguinte: o jeito mais rápido de se tornar, eu diria, vulnerável do ponto de vista da autoridade é se sentir o quê? Invulnerável. Certo? Ou seja, assim como o poder ou como a autoridade legítima avança com os conflitos dentro do grupo ou dentro de uma circunstância de qualquer organização, ele também se beneficia, claro, de um adversário à altura. Colegas, que discurso nós estamos escutando ultimamente? Inclusive, as vozes da universidade, o que está sendo feito com elas? Aqui em Goiás, eu escutei. Bom, Deus me livre, vamos deixar para o debate. Olha, não são apenas os universitários, todas as gamas de liderança orgânicas, em geral, que precisam refletir, e refletir organicamente, criticamente, tem que refletir sobre o quê? Sobre o que, afinal de contas? Refletir sobre os limites do poder. Os limites do poder. Quer dizer, o próprio detentor do poder precisa fazê-lo para quê? Para quê? Para quê? Para constantemente se dar conta se esse poder está sendo o quê? Circulado. Todo o poder fixado ou poder fixo, ele deixa de cumprir seu papel. Vamos ver se isso é verdade. Ou seja, para isso ajuda bastante ter o quê? Ter concorrentes, entre aspas, com capacidade crítica. Ou seja, um concorrente burro, vou dizer aqui, vocês estão sacando o que eu estou falando aqui? Um concorrente burro, o que é que acontece? Também cria burrice, porque se faz sentir, como é que diz assim, invulnerável. Eu nunca imaginava que os gregos ia ter tanta atualidade como agora. Que a idiotia seria a morte, o massacre da política. Olha, batata. A tarefa do poder, então, nós já sabemos, né? A tarefa do poder, ou a tarefa da autoridade que tem o poder, é o quê? É servir o quê? Os cidadãos e as cidadãs. Quer dizer, o poder que apenas se serve, não serve. O poder que apenas se serve, não serve. Não é isso? O poder que apenas se serve, não serve, que provoca essa situação drástica e dramática que nós estamos a assistir, não só no Brasil, mas praticamente na América Latina toda. Algum sinalzinho agora que a gente está vendo no Chile. Então, eu diria, o poder só é vigoroso quando dá margem a ações dos sujeitos e, para isso, o respeito, o reconhecimento, a cidadania ativa, eu diria, é, de fato, a ação-chave. O respeito pelas ações dos sujeitos ativos e pelos próprios, vamos chamar assim, funções, vou chamar assim, são determinantes. Onde se mata lideranças, onde se mata o espírito científicos, que eu vi alguém falando antes, nós caminhamos para o embotamento social.
Meus amigos, minhas amigas, não é brincadeira o que está acontecendo com o cérebro do Brasil, gente. O que tem de moças e rapazes voltando de Paris, voltando por exemplo, da Inglaterra, porque quase terminando o seu doutorado, ou o seu pós-doutorado, ou sua pesquisa, estrangulou sua bolsa, tem que voltar imediatamente, porque vai passar fome e não pode pagar meus estudos. O que isso acontece, afinal, com a academia? É autoridade? É legítimo um trem desse? Do ponto de vista jurídico, é justificável? Se há um elemento essencial para o exercício do poder e da autoridade, é o respeito, é o reconhecimento pela ação das pessoas portadoras de direito. Olha onde é que a coisa aparece. Então, esse respeito se manifesta aonde, então? Quando as liberdades públicas e privadas estão garantidas por esse mesmo direito. E quando as pessoas possam agir reivindicando esse direito na educação política. Pronto. Então, portanto, essas liberdades que se dá aos conflitos e às diferenças de opinião, mas também de outras formas que, na verdade, se costumam ser, muitas vezes, o quê? Esquecidas. Nós estamos sofrendo agora uma espécie de uma amnésia, um efeito de amnésia muito perigoso. Quando eu quero chegar, já estou chegando lá. Quando a dimensão da crítica é morta, a crise vira a palavra da ordem. E aí começa a ter uma sociedade que não tem critério. E quando a sociedade não tem critério, não é esse negócio de falar que chega a anarquia, não. Chega ao estado de exceção. Eu estava deixando para o final, mas eu cheguei agora aqui. O professor Erasmo deve ter tocado nisso também. Chega no estado de exceção, onde o direito é suspenso em nome do direito. Esse é o ponto. E aí tudo se torna muito perigoso. Porque aí não tem autoridade que vai gritar pelo direito. Bom, com isso, então, sabe que aquele que tem autoridade, que seja o coordenador, o que for, que costuma reclamar, por exemplo, das responsabilidades dos outros, que o povo não sabe votar, que o voto não sei o quê, que diz que sempre de boca para fora, né, que gostaria de tomar o lugar dos subalternos, etc. Essa é uma postura que eu chamo assim a postura da mais venenosa e mais perigosa. Porque, no fundo, o que é? É esconder atrás da sua função, do seu cargo, para deslegitimar qualquer ação política ou qualquer ação de autoridade, ou seja, é desreconhecer a legitimidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Então, desse ponto de vista, a autoridade legítima e com legalidade, agora sim, o que tem que fazer? Tem que assumir o poder como um patrimônio dos sujeitos em ação. Qual é o problema? O grande problema, eu já estou terminando, viu, professor Carlos? O grande problema é que parece que nós ficamos intimidados quando se tem que assumir o poder. Não, o poder tem que ser assumido, sim. Porque o poder só pode assumir quem tem autoridade. Mas só tem autoridade quem é legítimo. E quem dá legitimidade? A maioria, os polói. E quem dá legalidade? Quando o Estado e a sociedade civil se combinam. Mas aonde a sociedade civil está sendo chutada para fora, que legalidade há? Entende? Onde é que está o furo da coisa? Então, agora, para fazer uma coisa para nós da universidade, que eu acredito piamente nisso ainda. Né? Nisso não, acredito nessa correlação de força e na função social e cultural das universidades. Tranquilamente. Por isso que a gente vai dizer assim, ó, quem sabe
Quem não sabe, procura saber. E quem sabe, como é que diz? Socializa. Quem sabe, reparte. Para usar aqui bem um adágio popular de novo. Esse é o ponto. Por quê? Por que essa questão? Porque, na verdade, se a finalidade do poder e da autoridade é elevar a qualificação da participação nesse mesmo poder, então a principal responsabilidade da autoridade é elevar o quê? A competência coletiva. Não é esvaziar, criar o gado, como está acontecendo. E não há maior competência do que... Nós sabemos, meu Deus do céu, não há maior competência do que o conhecimento. Edgar Morin. Edgar Morin. Tá até Titotu, porque tijolo se faz de barro, e o barro se vai fazer tijolo, e o tijolo se faz casa. O grande epistemólogo brasileiro chamado Paulo Freire. Tá ali o negócio. Entende? É autoridade ou não é esse moço? Tem legitimidade ou não tem? Tem legalidade ou não? Não podemos assinar num cartório com ele esse tipo de fazer conhecimento? Aqui está o ponto. Então, o maior patrimônio de uma instituição é o seu estoque de conhecimento. Ponto. Ponto. E o conhecimento precisa ser o quê? Gerido. Viu, professor Valdinei? Sua fala é muito legítima. E a professora Rosa mais tocou um pouco nisso também. Muito legítima. Esse negócio de dizer que a gente tem que repetir os mortos, repetir o negativo. O conhecimento ele tem que ser recriado, ele tem que ser gerido. Como dizia o Newton, né? Nem que eu esteja montado na costa de um elefante, mas eu tenho que gerir o conhecimento. Não é um repeteco. Como muitos estão achando que tem que ser assim. E por isso a inutilidade da filosofia é muito importante. Que eu escutei de alto bom som esse tempo atrás, um fulano, que eu não quero dizer o nome dele aqui, dizendo que só faz filosofia os desocupados, né? Os que não tem nada. Não tem problema, não. Eu prefiro o ócio do que o negócio gerador de morte. Eu prefiro. O ócio que gera vida, que seja bem-vindo. Então, por isso, eu diria, o conhecimento precisa ser gerido, porque o conhecimento não é um commodity, como os tecnocratas da vida aí estão querendo. Então, o gestor precisa promover um clima de permeabilidade intereducativa nas pessoas, na sociedade civil, que pode ser resumido, eu diria assim, da seguinte forma: fazer um tipo de um intercâmbio do social e do cultural no campo da universidade, como dizia o rapaz aí do teatro, né? Achei bonito o jeito como ele conceituou a coisa aí, entende? Para a gente repartir. É isso que tem que acontecer. Na prática, colegas, o que tem que fazer, eu estou usando muito a linguagem aqui do imperativo, o que a gente tem que arrumar é a nossa praça, o nosso ágora. A autoridade tem que brotar daí. Entende? Ou seja, a relação educando e educador precisa realmente ter a liberdade, não para a resposta, mas para a pergunta e para o questionar. A autoridade, para mim, está nisso. Saber perguntar e saber questionar. Já, vamos chamar assim, o líder, o que vai, como é que diz, proporcionar esse espaço, precisa, como é que diz assim, comunicar com seus pares. O reitor tem que comunicar com seus pares, o professor tem que comunicar com o seu agro, com a sua paisagem acadêmica, com o seu grupo de pesquisa e etc. Nada desse negócio de solipsismo acadêmico, essa miséria que tanto tempo nos estragou. Não, nada disso. Ou seja, no fundo, nós temos que fazer uma forma que todos tenham, na verdade, clareza sobre aonde nós queremos chegar mesmo, a velha pergunta. Onde nós queremos chegar? Que objetivos nós temos? Não tem medo dessa palavra clareza. O Descartes não foi tão ruim assim, não. Não precisamos ter medo disso. E outra coisa, sem medo intelectual.
sem medo intelectual, inclusive de falar o verbo claro, entende? Uma das tarefas do poder e da autoridade, eu diria, é desvendar, tirar o véu. É explicar, tirar as dobras, né? Explicar, tirar as dobras. E se eu elevo a capacidade de tirar o véu, tirar as dobras, se eu ponho o repertório com o outro, com certeza o dialaguem, a troca de fala, a dialética, a troca de fala, vai fazer com que o próprio saber ganhe um outro sabor, porque nós, na praça, o que vamos fazer? Vamos ser a autoridade do saber. Aí o saber se torna uma coisa muito saborosa. Nós mesmo podemos partilhar do mesmo saber coletivo. Aí nós vamos olhar um para o outro e dizer, eu tenho legitimidade, eu te dou também a legitimidade. Nós somos legítimos. Nós podemos depois olhar para o nosso livro, para o nosso caderno e dizer, a nossa legalidade está aonde? Quando eu vou formar na UFAC, aí, professora Rose, a sabedoria vai ser conferida pelos nossos mestres aí, tá aí pelo professor Vadinei, pelo professor Carlos, e etc. Daí a gente sai legítimo. É isso que eu espero. A sabedoria, que é o amor à sabedoria, e depois, um passinho à frente, a sabedoria do amor. Obrigado. Obrigado, professor André, pela sua palestra. Com certeza, ela movimentou os comentários aí, nós podemos observar de apoio e de concordância com aquilo que o senhor expressa. Temos algumas perguntas. Eu faço a primeira, do Marcos da Silva Costa, que fez uma questão, e aí depois tem algumas outras perguntas do Gustavo Henrique, que vou tentar sintetizar. Ele fez 3 perguntas e nós vamos juntar em uma, mas a primeira, então, do Marcos da Silva Costa, ele pergunta o seguinte: na sua visão política, o senhor vê uma ameaça à democracia em relação ao atual presidente? Você acha que a sua autoridade é legítima? Bem provocativo, né? Sim. A democracia, eu vou dizer a ele, é o Marcos, né? De onde que é? Costa. Deve ser, Costa de gente boa, deve ser da nossa raça aí também, né? Eu diria o seguinte, colega Marcos, a democracia está sempre em perigo, ela sempre correu o risco, porque a democracia ela sempre esteve cutucando o seu espaço, porque ela sempre quis que a maioria estivesse lá, né? Entende? Agora que você faz essa pergunta específica em relação sim, claro que há. O que está sendo ameaçado foi bem, eu não sei se foi claro. O que está ameaçado aqui é a participação da sociedade civil dentro do poder, vamos chamar, do Estado. Isso eu não tenho dúvida. Agora, essa figura que você apontou, não, isso não é perigoso, não. Perigoso é quem está com ele. Tá? E não, isso não é perigoso. Não é perigoso. A representação não é perigosa, tá, colega? O que é perigoso aí é quem está por trás não, quem está junto, que está, em certo sentido, se beneficiando do ponto de vista do mercado. Aí, isso sim é muito perigoso. Entende? Porque quem não tem verba não tem um medo. Não sei se eu faço me entender. Não, a figura não é perigosa, não. As companhias, como é que diz o Brizolas, né? As companhias e os interesses, sim. Isso é danado. Os donos, viu? Os donos dos elefantes que são perigosos, viu? E nós continuamos com as perguntas do Gustavo Henrique agora, que seguem no horizonte de olhar para o Brasil na situação que está. São 3 perguntas que ele fez, eu vou tentar fazer as 3 em sequência, para o senhor tentar sintetizar uma resposta. Né? Então, ele comentou a primeira. Me parece que o Brasil foi fundamentado sobre o autoritarismo. Fomos construídos através da escravidão dos negros e do genocídio dos indígenas. Como conscientizar a nossa sociedade sobre isso?
E aí depois ele continua: professor, hoje vemos o genocídio da população indígena e da comunidade negra nas periferias, ambas assassinadas, com o aparato e apoio do Estado e, sobretudo, maiores vítimas da pandemia. O que podemos fazer? E aí ele tem uma outra ainda pergunta, que é: o senhor poderia falar dos atuais ataques das universidades pelo presidente Bolsonaro e sobre a questão do poder? A Universidade Federal do Rio de Janeiro ameaça fechar. O que fazer? Essas 3 perguntas é do nosso colega Gustavo Henrique, que preparou para o senhor. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado. Você pergunta muito pertinente, como também foi a outra, né? Muito obrigado. Em primeiro lugar, Gustavo, eu penso e também sei muito o que você está perguntando. Acho não. Tenho percebido que as favelas, por exemplo, onde dá mais essa questão, tem organizações muito interessantes. Tanto é que, se a gente vai observar, a desgraça podia ter sido muito maior, né? Se a gente vai olhar, mas há organizações muito fortes, por exemplo, como é que é o nome da ONG, ou da organização, por exemplo, no Rio de Janeiro? É Nós com Nós, né? Esse Nós com Nós significa uma autoproteção. Porque, no fundo, a gente vê a ponta ali da manifestação, quando é mostrada, etc. Claro que não é brincadeira, mas, no fundo, é evidente que a tua pergunta como é que diz? É atual, porque, no fundo, o que há? No fundo, o grande problema no nosso país é que ele não foi invadido para se gerar a si. Né? Ele foi achado, e foi um achado para realmente formar uma outra metrópole. Né? O Brasil só começou a pensar nele do século XIX para cá. E pensar nele de um jeito que a gente sabe muito bem que foi o quê? Descartando uma população inteira, que foram os negros. Os negros foram descartados. Tiraram eles da senzala e jogaram no terreiro. E agora se lasque, bicho. Os morros foi o lugar que eles acharam para morar. Até hoje não tem rua, não tem endereço, não tem nada. Aí quando você faz. E o extermínio de vez em quando é para dar a exemplaridade, entendeu? Para dizer que o Estado funciona. Mas ali tem a ausência do Estado. Agora, quando você fala da ameaças às universidades, há ameaça, sim, inclusive do ponto de vista econômico, é o mais lascado, assim. Mas eu quero te dizer o seguinte: há muitos estudantes, inclusive, organizando uma certa voz do silêncio aí, que nós vamos ter surpresa muito agradável. Tem. Inclusive, muitos professores que a gente sabe que estão aí fazendo todo um correlato. E as redes, nesse sentido, de fato, uma força motriz fantástica. Tanto eu sempre digo o seguinte: se não fosse isso aqui, a primavera árabe não teria acontecido. Então, Gustavo, eu não estou aqui oferecendo pílula de farinha e nem gota de esperanças, porque há uma viabilidade concreta de uma certa organização de universitários e acadêmicos que ela está recém começando. Eu penso que até o final do ano nós vamos ter assim, uma surpresa muito agradável, porque eu acho que está havendo um desperta Brasil. Viu? Bem, temos também agora uma pergunta do Aloysio Oliveira de Souza, e ele parabeniza pela palestra, né? Parabéns, professor, e depois ele pergunta: esse poder contemporâneo brasileiro remete a uma proximidade do príncipe de Maquiavel ou da microfísica de Foucault? É difícil a gente falar de política, não vem isso aí de bem na tampa. Eu diria o Aloysio, né? Eu diria que nós estamos longe das duas, viu? Não arrisco dizer isso. Quando eu falei da questão da filosofia política, é porque
há uma má leitura da filosofia política. Ou seja, se houvesse uma leitura bem feita de Maquiavel, Gustavo, eu penso que nós estaríamos em melhores lençóis, entende? Eu sempre tenho dito, se houvesse uma leitura do capítulo 14 do Príncipe Maquiavel, eu penso que pelo menos nós estaria bem. Até eu desafio você o seguinte, Gustavo, não sei de onde é que você é, eu te desafio o seguinte, faz uma enquete para os nossos gestores públicos, quem que já leu o Príncipe Maquiavel? Pergunta seca, assim, faz uma enquete. Você vai se surpreender. Agora, o Hobbes, que é sempre o grande excomungado da vida, jamais. É só slogan. Então, por isso que nós estamos longe das duas coisas, entendeu? Agora, do ponto de vista do efeito, vamos chamar assim, da crueza, nós somos mais do lado mesmo do Hobbes. Isso não teria dúvida, da crueza, entende? Mas do ponto de vista filosófico e científico, nenhum nem outro. Professor, nós temos aqui 2 perguntas e caminhamos para o final já, por conta do nosso tempo, mas são perguntas provocantes. Nós temos aqui o Domingos Sávio, que ele pergunta: professor, o senhor não acha que nos dias atuais o Estado está desempenhando o papel de aparelho repressivo? Essa é do Domingos Sávio. E tem ainda uma pergunta do Diomarino Oliveira de Souza, que ele também faz uma provocação bem interessante. Ele diz: professor, a religião ajuda a legitimar o poder político no Brasil na atualidade? Nós temos outras questões, mas a gente vai deixar para outro momento, porque, infelizmente, o tempo vai embora, né? Bom, a primeira, se é repressor, né? Eu acho que, eu não sei se ele é repressor, mas não chegou ainda a ser repressor, viu, colega? Por enquanto, nós podemos falar aqui ainda, né? Por enquanto. Eu estou dizendo, ele é ausente. É diferente de ser repressor. Ele é ausente. E ele sendo ausente, tá aí os sorrisos, né? Porque no lugar dessa ausência está se colocando uma coisa perigosa. Eu tenho medo de dizer isso aqui, mas o problema é que os estados são vazios, né? Não se tem circo. Tá difícil fazer circo, brincadeira, né? Brincadeira entre aspas. Tem estado ausente. Por isso, se não conseguir colocar alguma coisa nesse buraco, nessa arena, pode ser que a coisa dê o inverso, viu, colega? Porque o Estado, ele está ausente e só está figurando, você compreendeu? Ele não consegue ser ainda repreender. Compreende? Compreende? Então, essas marmotas que aqui e acolá, ainda é um grupo que eu diria muito restrito. É mais símbolo do que força. Certo? Eu penso assim. Por enquanto ainda não. Por enquanto nós podemos falar ainda, tá? Agora nós somos muito tímidos, viu, colega? Agora, se você quer fazer a pergunta pelo reverso, sim. Você perguntar, e a nossa capacidade, aí sim. Eu acho que nós somos muito tímidos. Nós somos muito tímidos. Não sei se é medo ou é um cansaço que nós estamos nele. Não sei. Ou somos samaritanos desiludidos. Não sei também. Se for, estamos ferrados. Mas acho que não. Tá? A outra é sobre se a religião legitima? Isso. Aham. Bom, a religião e a... Eu tenho muito medo de dizer isso, sabe por quê? Porque, no fundo, tem alguns instrumentalistas que faz isso, mas não é religião não, viu, colega? É algum oficioso, ou algum, como é que diz, como é que diz assim, dirigente de religião, que muitas vezes instrumentaliza e faz isso. Mas eu não teria coragem de dizer que, por exemplo, a religião, enquanto religião, ela institui o seu aparato para legitimar um sistema de governo. Não, acho que não. Não faz isso. Penso que não. Agora, se você perguntar, há de fato uma atuação no sentido assim de uma crítica? A CNBB não dá quieto, pelo menos eu conheço.
A que eu conheço, sim. A CNBB está largando nota, mas não está largando nota para criticar o governo. Ela está criticando exatamente posturas políticas de descuido do Estado. Isso sim. Inclusive a região de vocês aí. Vem voz aí de arrebentar os nevoeiros. Talvez a gente tenha que prestar atenção. E outras coisas. Dá uma olhadinha na DATSI, todos esses documentos aí, é de arrebentar a montanha, viu? Então, eu acho que sim. Tem uma meia dúzia ainda aí que está ainda vendo o bonde passar. Mas a grande maioria está muito atenta. E atenta e com a caneta na mão, viu? Tá? Então, é por isso aí, tá? Obrigado. Agradecemos a sua participação conosco, as suas respostas. E é com certeza um tema instigante que poderia ainda se delongar nessa conversa. Inclusive, tem algumas perguntas que foram feitas, mas pelo tempo nós não temos condição de levar adiante, mas nós iremos passar as perguntas para o senhor e depois a resposta no nosso e-mail do curso de filosofia da coordenação e poderemos disponibilizar as pessoas que fizeram os questionamentos. Então, nosso agradecimento fraterno pela sua partilha, tá? E devolvemos a palavra se o senhor quiser fazer algumas considerações finais e depois para a Rosa. É isso. Professor Carlos, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande encontrar com você, nem que seja virtualmente, que agora me caiu bem quem é você, e nosso encontro, aquela semana maravilhosa aí, não é? E professora Rose, também o professor Valdinei, e quando vocês quiserem eu no Acre aí, é só me dar uma Toyota que eu vou, viu? Muito obrigado. Parabéns a vocês por essa iniciativa. Parabéns. Muito obrigado. Foi um prazer.